Como é que as empresas perdem? Porque há um espaço para concorrência que você não prestou atenção, às vezes pautado por ser uma multinacional, então você depende de uma política que vem de fora, que ali às vezes trava o CEO para trabalhar com aquilo, o CMO trava esses caras, e aí quando ele menos vê, a empresa está engolindo, aí já não dá mais tempo. Então, você perde isso. É muito fácil perder. Por isso que crescer não é uma opção, é uma estratégia de sobrevivência, né? Porque tu tá morrendo se tu não tá crescendo. Se você, por exemplo, tem um negócio e não sabe o que é CAC, você tá brincando de fazer negócio. Você não tá empreendendo sério. CAC é o custo de aquisição do cliente. Quanto menor esse custo, melhor. Você tá pagando menos para que o cara te conheça e compre o seu produto. Porque você vai ter um custo para mostrar sua marca, para comprar, né, um outdoor, para pagar um cara para distribuir panfleto, para fazer marketing via internet, né, que é como o pessoal faz na V4 principalmente. Então você vai ter um custo para isso. E digamos que você tem um custo lá, você gastou R$1.000 para 100 pessoas verem você. R$10 por pessoa. E aí, uma dessas pessoas, dessas 1.000, vai comprar o seu produto que custa R$500. Você tá com um custo negativo, porque você gastou 1.000, só um se converteu em cliente, ele vai gastar 500, você tá com menos 500. Então você tem que ter um CAC baixo, para que o cara comprando alguma coisa, você consiga ter um retorno maior. E o ideal é que você consiga, inclusive, ter um CAC negativo. O que é isso? Bom, você faz conteúdo pro YouTube, então você ganha a receita do AdSense. Então só do cara te assistir, você tá ganhando. E se o cara compra porque ele te assistiu, você ganha mais. Excelente. Então, ter esse CAC muito baixo é muito bom. E a métrica mais importante em negócio pra mim, eu penso nisso sempre que eu vou avaliar um negócio de bolsa também, pra ver se eu vou colocar no meu portfólio, é a divisão do LTV pelo CAC. Se tem um CAC muito baixo, é ótimo. Só que tem marcas que podem ter um CAC baixo e você vende uma única vez o seu produto pro cara. Exato. Vamos supor que você vendesse, sei lá, carro. Você vai vender um agora e vai vender outro, talvez daqui a, sei lá, 4 anos. Sim. Você vende... Poxa, Móvel. a Taurus veio num podcast aqui da casa. Arma. Falou que na média um cliente compra uma arma nova a cada 7 anos. Agora, suplemento o cara compra todo mês. Excelente. Se você tem um CAC negativo com um cara comprando seu produto todo mês, cara, não tem como seu negócio não ser vencedor, pô. É. E a Só se margem, tiver né? qualidade de produto. Sim. Aí o cara não compra todo mês. Exatamente. Aí você Ele perde. come uma vez pra nunca mais, né? E você pega empresas, você pega empresas, por exemplo, que tem história no ramo alimentício, que ela tinha uma qualidade inferior, mas ela tinha uma mão de investimento de marketing, uma verba de marketing poderosíssima, e ela segurou por anos aquilo. Mas quando baixou a verba, acabou. Uhum. Não adianta. E aí, só que em compensação você vê empresas, por exemplo, poxa, você pega, por exemplo, a Danone. A Danone, quando eu era criança, não se chamava iogurte, se chamava Danone. Danone, é verdade. Cara, ela perdeu A gente isso. também. Ela Aham. conseguiu Perdeu, perder isso. Agora se chama iogurte. É verdade. Verdade. A Gillette mantém isso ainda. Mantém. Exato. Perdeu isso. Como é que as empresas perdem? Porque há um espaço para concorrência que você não prestou atenção, às vezes pautado por ser uma multinacional, então você depende de uma política que vem de fora, que ali às vezes trava o CEO para trabalhar com aquilo, o CMO trava esses caras, e aí quando ele menos vê, a empresa tá engolindo, aí já não dá mais tempo. Então, você perde isso. É muito fácil perder. Por isso que crescer não é uma opção, é uma estratégia de sobrevivência, né? Estratégia de Porque tu tá sobrevivência. morrendo se tu não tá crescendo. É, se o produto for bom, você não perde o cliente, né? Você ganha um Leite cliente moça. que ele continua... Uhum. Você sabia que a Leite Moça tá longe hoje de ser a líder de mercado? Eu não sabia disso. Líder de mercado em leite condensado é Italac. Leite é Parmalat. Parmalat tá lá atrás. É, Já era. ninguém vai. Líder também é Italac. Imagina, Leite Moça. É. Você não fala leite condensado, Não falava, comprar era um leite sinônimo. moça. É É verdade. sinônimo da categoria, né? Perdeu. Isso era muito O poderoso pessoal tá mesmo. falando nos comentários, o Bombril também. Bombril também. É, você não falava palha de aço, era Bombril. Você não falava lâmina de Eu barbear, nem sabia que era chamava Gillette. palho de aço no É palha de passado. aço. No passado. cotonete, agora que é a não. mesma coisa, Ainda fala falei de Bombril mesma ainda. coisa. Bombril ainda Fala Bombril. Bombril. fala. Agora leite moça já não fala mais. Já não fala leite mesmo. condensado. Esse lance que tu até puxou, ô Bruno, é um lance que a gente chama tecnicamente de growth loop, né? Pra galera entender e tentar abstrair e implementar nos seus negócios.
Por exemplo, o Cariani trouxe, né? Às vezes a empresa ela tem uma jornada de venda meio funil. Então ela investe, vende, ela precisa investir para vender mais, investir para vender mais, investir para vender mais. O que a gente está falando aqui é esse growth loop, esse loop de crescimento. Ou seja, o Cariani começa a produzir conteúdo, isso vai fazer com que ele angarie clientes que vão comprar os produtos dele. Por ele produzir mais conteúdo, ele vai conseguir mais clientes, além dele conseguir fazer com que esse conteúdo gere receita para ele sustentar o investimento de produzir conteúdo, então o próprio processo se retroalimenta. A Amazon é um grande case disso, porque, não sei se você sabe, mas a Amazon faz mais receita de publicidade dentro da Amazon do que ela gasta em marketing. Ou seja, quanto mais gastar em marketing, mais publicidade ela vende e ela zera a conta do CAC. Bizarro isso. Isso Não, é a muito Ou Amazon seja, tá. você acessa a Amazon, ela ganha dinheiro mais do que ela pagou pra você acessar, por exemplo, em comissão pra sites que levam, né, um anúncio Exato. pra Amazon. Na indústria do fitness isso ajuda muito. Por quê? Porque o fitness, através das suas personalidades, consegue produzir entretenimento. E hoje, YouTube é entretenimento. É muito difícil você crescer no YouTube se você não trouxer um pouco de entretenimento. Instagram é uma ferramenta de entretenimento. Você não senta e abre o celular e fala assim, nossa, eu vou estudar no Instagram. E anota, certo? Você quer curtir alguma coisa. Se a pessoa sabe comunicar informação de uma forma divertida, você aderiu a essa pessoa. Mas é uma ferramenta de entretenimento. Como nós fazemos ali para reduzir o custo de CAC, que é uma das obsessões de qualquer executivo de marketing, é poder reduzir isso. Nós temos um conteúdo do dia a dia dos atletas no canal no YouTube. Esses atletas produzem vídeos. Nós temos conteúdo que ensinam as pessoas a consumir suplemento, a treinar, a melhorar a sua alimentação. Tudo isso dentro de um canal. O AdSense vem, monetiza. A infraestrutura de cinegrafistas, editores é paga e ainda gera receita. Ou seja, só o AdSense, que é os anúncios que aparecem no YouTube, já paga conta de tudo. Paga conta de tudo e ainda sobra dinheiro. Legal? Só que aquilo tá longe de ser o que o atleta ainda entrega. Porque o atleta vai para os campeonatos. E quando ele performa, a imagem dele viraliza em outras redes. Redes que não são a dos seus patrocinadores. Só que ele tá uniformizado. Então tem a Ele questão do segue brand. fazendo propaganda Resultado e indireto. levantando. E além disso, ainda tem a rede dele, que hoje nós temos atletas com 1,5 milhão de seguidores, 3 milhões de seguidores, 2 milhões de seguidores, 1,8 milhão de seguidores. Eu tenho 5,5 milhões de seguidores no Instagram. Então essa rede faz com que os clientes se aproximem dos seus produtos e conheçam esses produtos. E o mais importante, inspirado pelo ídolo, escolha pela marca. É foda. Aí vai reduzindo o CAC. Vai reduzindo o CAC. E uma das coisas legais que as marcas que a gente trabalha junto com o Cariani lá fazem, que eu acho que é uma baita sacada, que às vezes eu acho que algumas empresas vão para um outro caminho que eu acho mais perigoso, que essas marcas que a gente trabalha junto com o Cariani, elas têm muitos influencers. O Cariani, por exemplo, ele tem o melhor retorno sobre o investimento de qualquer influencer dessas marcas, mas elas têm mais de 100. Por que isso é importante? Porque ele consegue fazer a marca ser independente do influencer, né? Porque se o Cariani amanhã quiser, sei lá, parar de falar dessa marca, desfazer a sociedade, vender a parte dele, se aposentar em outro país, a empresa não vai morrer. Porque Sim. ela tem, mesmo que com uma performance individual bem menor do que a que ele traz, a cauda longa, né, o resultado somado dos outros 99 influencers que estão trabalhando para a marca fazem, se sobrepõe a dele e soma toda uma construção de imagem que faz essa marca andar independente de um só influencer, né? Nossa, isso é importantíssimo. Então, o Cariani seria o superpoder da marca, mas se ele parar de falar, tem um monte de gente que Não mantém quero. as vendas. Exatamente. Ele é tipo o técnico, tipo o Jordan. Mas a Nike as outras marcas que perderam o Jordan na negociação no filme, elas não morreram, né? Elas continuam aí com Kobe Bryant, com outros atletas, fizeram outras jogadas. Então, quem aqui próximo de nós fez isso muito bem também foi a XP. Né? Quem conhece o Benchmall, no fim das contas, é a galera muito hardcore business, né? O consumidor da XP, ele nem posta conteúdo, sabe? Mas é uma das marcas que mais articulou bem estratégia de influenciador, bem orquestrado e tudo mais. Tinha mais de 70 influenciadores oficialmente dentro da casa, fazendo coisas e tudo mais. E agora eles estão indo estão pegando o público que eu consumo, por exemplo, as influenciadoras. Tem uma galera fazendo Legal. propaganda da XP. O pessoal do nicho de moda Legal. tá usando lá o cartão da XP, a gente achou isso interessante. Mas até citando o caso da XP, em 2017 nós viemos para São Paulo.
A gente é natural do Rio de Janeiro, tava em Boa Vista, né? Meu último ano no Exército. Último ano que eu quis, né? Podia ter ficado a carreira toda lá, no final das contas. E segundo os meus amigos, se eu não matasse ninguém na tropa, eu era general. Eu era o primeiro. Era a frase que a gente falava. E viemos pra São Paulo. E nessa época eu conheci o Thiago, num evento. E o Thiago, ele, pra quem não sabe, ele criou um escritório de agente autônomo, fez o escritório ficar entre os maiores do Brasil na época. A XP era bem menor do que é hoje, né? Hoje bateu 1 trilhão sobre custódia. Absolutamente impressionante esse número. E o Thiago, ele vendeu o escritório. E aí ele ficou muito próximo, já conhecia, né, o Benchimol e falou, não, vamos tocar esse braço de influenciadores aqui dentro da XP. E aí o Thiago me chamou pra fazer um teste na época. Pra ti ser influenciador. Exato. Eu já tinha meu Instagram, tinha um YouTube bem pequenininho. E eu fui lá com a marca Rico, eu era cliente da Rico já há 10 anos. Eu falei, puta, o mais fácil do mundo é usar o que eu já uso e falar, pessoal, uso aqui, abra conta. Aí fiz o teste, eu era um dos menores, eu fui um dos que menos abriu conta, mas eu converti mais. As pessoas, elas viam no que eu investia, então elas sabiam como é que era o processo. Mais. E aí eu fui contratado. E aí foi até engraçado, porque aí eu sentei pra negociar por isso com o Thiago, que hoje é meu sócio, né? Aham. E acho até que a gente é sócio porque a relação começou muito boa desde aquela época. Ele falou assim, então, quanto você quer ganhar? Eu falei, cara, não sei, né? Nunca fiz isso antes. Ele falou, olha, então vamos ver aqui, pegando assim um canal mais ou menos do seu tamanho, você vai ter que fazer 2 vídeos por mês, e acho que vai converter tanto. Acho que o justo, ele foi lá e botou, na época 2017, falou, ó, 17 mil seria um valor justo pra você fazer 2 vídeos. Mês. 17 mil por mês pra fazer 2 vídeos no mês. Puta valor já. Eu ganhava 10 mil e que tinha pariu, jurado velho. morrer pela pátria. Morrer! Pois é, morrer. Aí eu falei, caramba, 17 mil. Eu me contive, né? Aí falei, apertei a mão do Thiago e falei, é o justo. Com aquela frieza militar. Não, mas e eu achei, né? Caramba, tô estourando. Um ano depois, o contrato teve que ser quase que dobrado, porque o resultado pra XP tinha sido muito bom pra Rico na época. Legal. E se não pagasse mais, outra empresa ia lá e pagava, pô. Porque, de fato, a estratégia de influenciador, ela dá muito certo. A marca da Malu de moda surgiu assim, como deve ter surgido a sua marca de fitness, de roupa fitness, pô. O pessoal vê, você compra de outra marca, esgota a roupa. Eu falei, poxa, amor, tem que fazer uma marca de moda. Sim. Sempre que você dá coisa pro influenciador bom, ele vai vender. E aí fica a dificuldade, né? Eu não sei quantos influenciadores você tem hoje nas suas marcas, né? E o quanto você usa essa estratégia nas Mais empresas de que a 100, V4 tem marcas com acessório. mais de 100 dessas marcas do Cariani. Pois é, Por cara. marca. Como é que vocês fazem pra selecionar o cara? Porque só o número de seguidor, às vezes, é mentira. Sim. Né? O engajamento pode ser muito bom, mas talvez não seja o público que você quer. Quais são os cuidados pra quem tem uma empresa e entende? Eu não tô usando esse veículo de aquisição, deveria usar, mas como é que eu faço? Quais são os cuidados pra isso? Bom, primeiro você precisa enxergar o que você quer. Você quer uma vitrine ou você quer conversar com o seu nicho? Não, Renato, eu quero uma vitrine. Minha marca nasceu agora. Ninguém na vida sabe quem é essa marca. Eu preciso aparecer. Então você vai pegar um influenciador contando o quê? Em número de seguidores e analisando se esses seguidores não são comprados. Como é que você analisa se seguidores são comprados? Cara, dá uma olhada nos comentários da pessoa, porque você compra com comentário também. Então dá uma olhada. Vê se o comentário veio de um cara do Líbano, da Oriente Médio, da Ásia, da Mongólia. Pô, não tem sentido. A pessoa, a mulher, o rapaz falando em português, fazendo uma brincadeira e um comentário lá, nossa, linda, maravilhosa. Ou um comentário assim, nossa, compro tudo que você me indica. Aí quando você olha o cara na Mongólia, como é que você compra na Mongólia? Custo frete tá alto, você é muito fã, né? Sabe? Dá uma olhada. Mas tem como ver isso fácil. Isso dá pra ver fácil. E você vai ter que contratar muitos seguidores. Eu prefiro conversar com o nicho. Por quê? Porque o nicho, você tem um ROI muito interessante. E na vitrine você não consegue mensurar ROI. Porque você só está mostrando a tua marca e não necessariamente o retorno será. Por quê? Porque existe um pilar muito importante que se chama autoridade. Se eu sentar aqui nessa mesa e falar sobre suplementação esportiva, se eu falar sobre alimentação, se eu falar sobre musculação, se eu falar sobre saúde, qualidade de vida, cara, é o que eu faço a minha vida inteira, é o que eu estudo, faz parte das minhas formações, é o que eu me comunico. Logo, eu sou uma autoridade. Agora, imagina se uma empresa me contrata para fazer propaganda de cigarro. Não funciona. Não funciona. Eu não sou uma autoridade disso. Vamos pegar mais leve? De bebida. Não funciona.
Vamos pegar um pouco mais leve de uma marca de... Vamos falar assim, de uma marca de airsoft. Não funciona, porque McDonald's. existem caras que fazem isso. Entendeu? Existem caras muito bons para fazer isso, porque é a área dele. Então, o nicho ajuda muito, porque quando eu estou afim de algo, eu procuro o nicho. Digamos que eu acorde hoje e eu queira me tornar um atirador esportivo. O que eu vou fazer? Eu vou lá no YouTube e falo assim, como tornar-se um atirador esportivo, ou técnicas de tiro esportivo, pesca, quero aprender a pescar. Pronto, do nada resolvi pescar. Eu vou lá no YouTube e falo assim, como aprender a pescar um lambari porque eu passei vergonha com os meus amigos. Ah, vai mostrar. Aí eu olho o cara é comunicativo, o cara é bom. Então quem quer investir dinheiro? Eu quero fazer uma vitrine, eu quero aparecer, então pega um seguidor grande. Aí você vai pegar um artista, um blogueiro, alguém desse tipo. Não, Renato, eu preciso converter. Eu quero construir uma rede de influência e fazer com que essa rede de influência reverta em vendas para mim. O tal do ROI, que é o retorno sobre investimento. Opa, então você vai ter que conversar com o nicho.